Bem, hoje nós vamos falar aqui no YouTube sobre a herança vital da lei, da Nichiren Shoshu, especialmente. A herança vital da lei dos ensinos dourados do Buda, dos ensinos dos iluminados. Isso é muito importante, a herança vital da lei. Por que é muito importante a herança vital da lei? Vocês estão vendo ali, está até ali naquela televisão, aparecendo um reverendo, né, um oratório da Nichiren Shoshu e também o sino da Nichiren Shoshu, né? Você sabe o que é a Nichiren Shoshu? Bom, eu vou ler aqui um pequeno texto que vai contar sobre a história de Niko Shonin, o fundador da Nichiren Shoshu. Atualmente existem várias denominações budistas, né, que reverenciam Nichiren Daishonin, não é verdade? Tem instituições aí de todos os tipos, classificadas como budistas, que reverenciam Nichiren Daishonin, que recitam o Nam-myoho Renge Kyo. No entanto, somente o segundo sumo sacerdote, Niko Shonin, né, segundo a Nichiren Shoshu, estabeleceu também o templo Taisekiji, sustentou os ensinos de Nichiren Daishonin como o verdadeiro Buda da última era do fim do Dharma. O que isso significa? Que o Buda original Nichiren Daishonin, segundo a Nichiren Shoshu, a qual eu sigo, Byakuren Achari Niko Shonin, recebeu a transmissão dos ensinos pelas próprias mãos do Buda original Nichiren Daishonin. Existem milhares de instituições por aí, né? Vamos dar como exemplo aí a Soka Gakkai, a qual eu fui membro. A Soka Gakkai, ela foi fundada, tem no máximo 100 anos, tá? A Nichiren Shoshu, ela foi fundada, vai chegar a quase 800 anos. Então, quando Josei Toda, Saburo Bakiguchi, Dr. Daisaki Ikeda se encontraram com a Nichiren Shoshu, eles eram uma instituição educacional, né? E recebeu a transmissão dos ensinos da Nichiren Shoshu, que já tinha 700 anos, gente. E a Nichiren Shoshu, como eu acabei de falar, ela recebeu a transmissão dos ensinos do Buda original Nichiren Daishonin, do próprio Buda, através de seu discípulo mais próximo, Byakuren Achari Niko Shonin. Inclusive, na liturgia da Nichiren Shoshu, consta o nome do segundo reverendíssimo soberano da lei, Niko Shonin. O primeiro, quem que é? É o Buda original Nichiren Daishonin, que transmitiu os seus ensinos para Niko Shonin, antes dele falecer, porque todos nós vamos morrer, né, queridos? Nós não vamos ficar aqui mais do que 100 anos, não é verdade? A gente vai ter que sair desse planeta Terra, de sair desse corpo, dessa matéria, dessa forma. Inclusive que tem a consciência, a visão, a audição, tato, paladar, que você vai purificar para você alcançar o estado de Buda. Você vai ter uma percepção elevada, adentrando no grande veículo Nam-myoho Renge Kyo, que vai fazer com que você consiga mudar você, para que você possa mudar fora de você os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua mente, os seus problemas, o que te traz tristeza, e principalmente fazer um destino das 3 existências na sua vida de felicidade, estado elevado de vida. Porque tudo que você está fazendo aí agora, nesse momento, inclusive assistindo a minha live, ou tentando buscar sobre os caminhos para você evoluir, você está criando causa e efeito em um único instante dentro da sua vida. E essa causa e esse efeito que você está criando dentro da sua vida, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, elas ficam latentes. Elas ficam latentes e elas vão perdurar perante as existências, perante essa vida e também perante as próximas vidas. Você acreditando ou não acreditando, tem muitas pessoas que são de outras religiões, que não conseguem nem saber o que é Buda, né? Porque Buda é um estado de vida, não é um Deus fora. Buda está dentro de você na nona consciência. E Buda
está em todos os seres do planeta Terra. Tanto os seres animados quanto os seres inanimados possuem o estado supremo, o estado de Buda. Então, quando o Nichiren Daishonin ele veio a este mundo para ele transmitir os ensinos para a humanidade, quando o Nichiren Daishonin ele nasceu como pescador, era pobre, diferente do Buda Sakyamuni, que era riquíssimo, milionário, filho de um rei, né? Ele veio e nasceu como filho de um pescador para transmitir os ensinos que ele conseguiu estudar no âmago do Sutra de Lótus do Buda Sakyamuni, o Nam-myoho Renge-kyo, a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, para salvar você. O Buda Nichiren Daishonin, ele foi considerado como Buda da era do fim do Dharma, porque ele já havia revelado o Nam-myoho Renge-kyo, que não foi revelado pelo Buda Sakyamuni, né? O Buda Sakyamuni também atingiu a iluminação, porém ele não revelou o Nam-myoho Renge-kyo, apesar de deixar contido no âmago de seus ensinos os capítulos dourados que ele escreveu do Sutra de Lótus, inclusive que nós recitamos na liturgia da Nichiren Shoshu, que nós seguimos. E assim ele tinha a intenção de propagar esta lei. Então, antes dele morrer, o que ele se preocupou? Se fosse você que estivesse vindo a este mundo para salvar os seres, e você iria transmitir um segredo que você descobriu no âmago do Sutra de Lótus, né? E você sabe como que é aquele segredo, tem uma fórmula. Você tem que transmitir isso. O que você faria? Vamos tentar imaginar qual era a mente do Buda. O Buda, Nichiren Daishonin, transmitiu para seus discípulos mais próximos. Ele tinha 6 discípulos mais próximos. E um deles era Nico Shonin. Então, voltando ao passado de 800 anos, Nico Shonin e o Buda Nichiren Daishonin são os fundadores da Nichiren Shoshu. Eles fundaram a Nichiren Shoshu há 800 anos. A transmissão dos ensinos, logo que o Buda original Nichiren Daishonin faleceu, foi dada a Nico Shonin, que recebeu um documento de Nichiren Daishonin. Claro, Nichiren Daishonin já sabia que iria morrer e que ele teria que preservar aqueles ensinos. Quem ficou com essa missão foram esses 6 discípulos. E o Nico Shonin, ele guardou várias cartas de Nichiren Daishonin, ele guardou vários textos sagrados do Buda Nichiren Daishonin, e ele recebeu a missão de perpetuar este ensino, de perpetuar a fórmula secreta, né, que antes nunca havia sido revelada, sobre como você, maravilhoso, maravilhosa, que está neste caminho em busca da sua iluminação, irá sair do ciclo de nascimento, doença, velhice e morte que você vem sustentando desde o longínquo passado. Daqui a pouco, nós não estaremos mais aqui. O Nichiren Daishonin, ele tinha essa missão de ensinar para você o caminho, a fórmula de como que você vai se elevar espiritualmente, alcançar o estado de Buda dentro de você, e ao mesmo tempo você vai conseguir mudar todo o seu destino. Você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Você vai conseguir mudar as relações de conflitos que há dentro do seu lar, dentro das suas amizades, com os seres da sociedade. Nós vamos conseguir mudar o mundo através da sabedoria suprema. Então, essa transmissão dos ensinos, gente, ela não é uma transmissão que se pode fazer de qualquer jeito. Nico Shonin, ele fundou o Taiseki-ji, né, que é chamada de Nichiren Shoshu, e na época ele recebeu uma doação de Nanjo Tokumitsu, uma pessoa que tinha grandes terras, muitas terras lá no Japão, logo ali abaixo do Monte Fuji, onde o Dr. Daisaki Ikeda, Josei Toda, Tsune Saburo Makiguchi faziam as peregrinações ao Dai Gohonzon. Então, o Nico Shonin, ele nasceu em 8 de março
tá? De 1246, no 4º ano de Kanjen, na vila de Kashikazawa, no Japão, província de Kai. Nico Shonin, o fundador da Nichiren Shoshu, que deu origem a Soka Gakkai. Quando criança, ele ingressou no templo Shijukin, na vila de Shizuoka, no Japão, província de Suruga. Que nome, né, queridos? Para receber a educação, né, estudar, e aprendeu literatura clássica chinesa, caligrafia, poesia, caligrafia japonesa. Ele era muito estudioso, Nico Shonin, o sucessor do Buda original, Nichiren Daishonin, que até hoje está preservando os ensinos conforme foi transmitido pelo próprio Buda original, Nichiren Daishonin. Isso é muito importante, tá? Porque hoje existem milhares aí de instituições, né? E nós vamos ter que organizar os ensinos, organizar a transmissão, vamos dizer assim, para que nós possamos realmente atingir a nossa iluminação e também conduzir os outros a fazerem o mesmo. Sempre em Taidoshin, né, que é o nosso legado dos Bodhisattvas da Terra. Nós temos que ter o Taidoshin entre nós. Então, como que foi o encontro de Nico Shonin com o Buda Nichiren Daishonin? O Buda original Nichiren Daishonin, antes dele se iluminar, ou antes dele declarar e revelar sobre o Namyoho Renge Kyo, ele estudava nos templos sobre o Sutra de Lótus do Buda Sakyamuni, que estavam guardados lá. Né? Então, a importância dos templos é muito importante. Eles guardaram os escritos, os Sutras de Lótus do Buda Sakyamuni, e foi por isso que depois de 2.500 anos após a morte do Buda Sakyamuni, que o pescador que nasceu como Nichiren Daishonin, que depois se transformou em Buda e revelou o Namyoho Renge Kyo, pôde estudar todos os Sutras de Lótus do Buda Sakyamuni e assim revelou, depois de seus estudos nesse templo, que eu acabei de falar, sobre a grande lei de causa e efeito. Então, Nico Shonin, ele foi profundamente comovido pelo comportamento severo e digno do Buda original Nichiren Daishonin, né? E pediu para se tornar seu discípulo em um desses templos que eles se encontraram no Japão, recebendo o nome de Rokibo. Mais tarde, ele foi nomeado por Nico, após submeter-se a divulgar o Rissho Akukuron juntamente com o Buda original Nichiren Daishonin. Essa história é muito importante, principalmente a todos os membros da Soka Gakkai, tá bom? E a todas as outras pessoas e instituições que surgiram depois do falecimento do Buda original Nichiren Daishonin. Por quê? Porque nós temos que preservar a herança vital da lei. E nós temos que seguir essa herança, seguir a transmissão dos ensinos. Nós não podemos ficar criando maluquice, vamos dizer assim, né, gente? Porque a partir do momento que uma instituição ela é fundada aí por alguém que se revoltou por alguma coisa, e ela começa a inscrever Goronzon, fazer cartas sobre os ensinos do Buda, que ela tirou da própria cabeça, sei lá de onde, ou que ela interpretou de alguma forma. Isso é muito perigoso, isso traz danos para a própria pessoa. Porque não é assim. O Buda original, ele deixou a transmissão dos ensinos para Nico Shonin, que fundou a Nichiren Shoshu. Então, a Nichiren Shoshu, ela está aí, ela está lá em São Paulo, né? Tem o templo Shobodhi, que está lá. Ela está também no Japão e também no Rio de Janeiro, né? Mas nós temos que nos unir em Taidoshin, para que possamos apoiar uns aos outros, para que possamos transmitir os ensinos, segundo realmente foi deixado pelo Buda original Nichiren Daishonin. A herança vital da lei, ela está sendo transmitida desde o falecimento do Buda original, gente, para Nico Shonin. De Nico Shonin passou para outro sumo prelato, que passou para outro, que passou para outro, e assim eles vêm sucessivamente. Hoje, o reverendíssimo soberano da lei da Nichiren Shoshu se chama Nichinyo Shonin, tá? E ele está lá no templo Taisekiji, no Japão, fazendo as cerimônias da Nichiren Shoshu, transmitindo os ensinos budistas, conforme foi deixado pelo Buda original, Nichiren Daishonin, aos seus sucessores e também aos seus membros.
Vocês já sabem que Nichiren Daishonin enfrentou muitas perseguições, não é mesmo? Como o exílio da ilha de Izu, em 1261, o exílio da ilha de Sado, em 1271. Vocês já imaginaram? Pensa, ser exilado, ficar sem comida, ficar sem roupa, sofrer. Todos os discípulos, muitos morreram, muitos discípulos foram decapitados porque eles seguiam o Buda original Nichiren Daishonin. Então, Nico Shonin sempre acompanhou e sempre serviu o Buda original Nichiren Daishonin, propagando a verdadeira lei, né, nas províncias ali de Izu, de Sado, província de Kai, e na região de Fuji, ali perto do Monte Fuji, onde tem aquele vulcão maravilhoso ali, né, gente? Só espero que não se acenda nunca. Então, tem aquele vulcão ali, no Monte Fuji, maravilhoso. Eu já fui no Japão, eu já fui no Taisekiji, quando eu saí da Soka Gakkai. Então, após 3 advertências do governo ao Nichiren Daishonin, ele foi para o Monte Minobu, tá? Porque era uma perseguição assim, muito forte em cima dele, na província de Kai, né, uma região sugerida por Nico Shonin, o fundador da Nichiren Shoshu, junto com o Nichiren Daishonin. E Nico Shonin, ele propagou naquelas regiões, como eu falei, na região de Fuji, ali perto do Monte Fuji. Ele ensinava o Namyoho Renge-kyo para as pessoas, né, para os sacerdotes também, para os leigos, e também ele ensinava para outras seitas. Tá? E aí o Nico Shonin, ele também se preocupava com essas seitas ali ao redor, né, para eles começarem a adotar a fé, a praticar os ensinamentos do Buda original Nichiren Daishonin. Porém, ele se sentia ameaçado por causa da perseguição, né? E também devido aos crentes de outras seitas, que também começaram a ameaçar Nico Shonin. Pensa, gente, como é difícil propagar, né, a lei. Hoje é difícil, imagina na época de Nico Shonin. Existe uma fórmula, a gente não pode mudar a fórmula. A gente tem que seguir a herança vital da lei, da Nichiren Shoshu, que está sendo preservada perante os séculos. E nós temos que conseguir chegar até os próximos 10 mil anos. 10 mil anos é muita coisa, gente. Vocês já pensaram se a gente começar a modificar tudo? Você, da sua própria cabeça, começar a inventar coisas de como você vai dar o gorronzon, porque você tem que vender um gorronzon por 100 reais, 200, 300. Ou como que você vai pintar o gorronzon para ele ficar mais bonitinho, para você entregar para as pessoas. Isso é muito sério. Você já conhece a Nichiren Shoshu? Você já foi no templo Shobodi da Nichiren Shoshu? Qual o tipo de problema que você está passando na sua vida que você gostaria de transformar, que você gostaria de mudar? Você já ouviu falar sobre o estado de Buda? Ou você ainda acredita que existe algo que está em algum lugar que determina a sua própria vida? Se você vai ser feliz ou triste, como você vai nascer, em qual família você vai renascer, qual vai ser o seu destino daqui para os próximos séculos. Então, Nichiren Daishonin, confiando a totalidade de seus ensinos a Nico Shonin, faleceu pacificamente em 13 de outubro de 1282. Como chefe dos sacerdotes, Nico Shonin oficializou a cerimônia fúnebre de Nichiren Daishonin e manteve e protegeu o túmulo de Nichiren Daishonin no Monte Minobu, dedicando-se à propagação em várias áreas e à educação de seus discípulos. No entanto, os sacerdotes, que não eram discípulos diretos de Nico Shonin, não seguiram a vontade de Nichiren Daishonin. 3 anos após o falecimento de Nichiren Daishonin, um de seus discípulos, Mimbo Nico, fez uma peregrinação ao Monte Minobu e, inicialmente, ele seguiu a orientação de Nico Shonin, mas gradualmente desobedeceu aos ensinamentos estritos de admoestação contra a difamação da lei e aceitou e praticou atos difamatórios. Gente, incrível, né? Como todo acontecimento no momento existe uma causa no passado. Parece que isso está acontecendo até hoje, né? Hoje em dia, infelizmente, tem muitas instituições brigando entre si com atos difamatórios. O mais importante é você seguir a herança vital da lei. Você se dedicar a pegar o seu gorronzon da Nichiren Shoshu, fazer a liturgia da Nichiren Shoshu,
seguir os reverendos da Nichiren Shoshu, como eu sigo. Eu também sigo os reverendos da Nichiren Shoshu. Eu tenho ali atrás, não sei se vocês estão vendo, está até meio bagunçado, tem um meu oratório na minha casa, o Goronzon está dentro do oratório, e eu sigo a Nichiren Shoshu, né? Agora, se a gente quer fazer uma festa, se a gente quer se organizar como bodhisattvas para a gente comemorar, isso é uma outra coisa. A gente não vai poder cortar os ensinos em prol de um clube de pessoas, um clube de amigos. Eu estou aqui para ajudar e servir ao Buda. Eu estou aqui para unir os seres em direção ao Daigo Honzon. Tá? Então, por isso que eu estou falando essa matéria, sobre a herança vital da lei, o estabelecimento do templo Taisakiji. O estabelecimento do templo Taisakiji, Nico Shonin recebeu essa doação de uma vasta terra em Oishigahara, no Japão, aos pés do Monte Fuji, aquele vulcão enorme que tem lá, eu só espero que não acenda, né? De Nanjo Tokimitsu, que doou essa terra a Nico Shonin, o senhor da região de Fujiwara, tá? Fujiwara, desculpa, e estabeleceu o templo Taisakiji em 12 de outubro de 1290. Então, o Nico Shonin ele construiu a base para a propagação do verdadeiro budismo para os 10.000 anos, conforme orientou o Buda original Nichiren Daishonin. Nico Shonin colocou, então, ele sabendo que eu já estava ficando velho, né? Ele colocou o Daigo Honzon lá, ele guardou as escrituras do Buda original Nichiren Daishonin, ele começou a fazer ali uma peregrinação, uma propagação, falar para os sacerdotes, falar para todo mundo que não era sacerdote, mas que eram seres ali perto da região dele, né? Porque ele prometeu ao Buda original Nichiren Daishonin que iria transmitir os seus ensinos conforme ele havia deixado. Você não pode ficar aí se ligando a uma coisa que você não sabe nem de onde que veio, de onde que começou, que surgiu da onde. Então nós temos essa missão, né, os Bodhisattvas da Terra, de entender sobre isso para que nós possamos propagar o Nam-myoho Renge Kyo aos outros seres. Aos outros seres, às outras instituições budistas, voltar ao Daigo Honzon, e principalmente depois a todas as outras instituições, queridos, que nem conhecem sobre a lei de causa e efeito, que acham que nem existe isso. Está todo aí o mundo muçulmano inteiro, o mundo evangélico inteiro, o mundo espírita inteiro, tem muita gente, tem muitas instituições. Então a herança vital da lei, ela tem que se estabelecer, ela tem que ser apoiada por nós, bodhisattvas da Terra. Você precisa apoiar a herança vital da lei, ir lá no templo. E você está convidado, querido, maravilhoso, maravilhosa, que você está me assistindo. Sabe, a sua vida é uma vida que deve ser vivida de uma forma elevada no mundo sarra, nesse mundo da ilusão aqui. Isso aqui é uma ilusão. Isso aí que você tá, essa dor que você está sentindo, quando você elevar o seu estado de vida, ela passa, viu? A dor de não ter o que a gente deseja, a dor de não possuir o que a gente queria, de estar doente e não poder se curar, né? A dor da depressão, a dor da tristeza. Se você está passando por algum problema do mundo sarra, que é o mundo da ilusão, assim conforme os escritos dourados também do Buda original Nichiren Daishonin, existe uma fórmula de você sair deles, mesmo eles estando na sua vida. Porque nem tudo a gente pode mudar. Existem pessoas, por exemplo, que a gente não consegue mudar. Mas você precisa mudar você. Se você pegar, adentrar no grande veículo, junto com a herança vital da lei, né? Conforme a fórmula que está sendo transmitida pela herança vital da lei da Nichiren Shoshu, que vem desde Nico Shonin, Buda original, e você elevar o seu estado de vida todos os dias, você não vai mais sentir essa dor, você não vai sentir mais esse problema, esse tormento. E você também vai conseguir encontrar o caminho, a direção, uma bússola que vai te mostrar o que você tem que fazer no seu dia a dia, como você tem que pensar. Você vai integralizar o seu ser, você vai mudar a sua mente. Então, o Nico Shonin transferiu o Daigo Honzon ao santuário principal, né, do Taisakiji, dos ensinamentos essenciais, e nomeou, né, Nichiren Shonin, o terceiro sumo prelado da Nichiren Shoshu, como mestre do assento da lei de todo mundo. Aos 88 anos, queridos, o sucessor do Buda original, Nichiren Daishonin, Nico Shonin, falece, tá? Como todos nós iremos morrer, né? Morreu pacificamente em 7 de fevereiro de 1333.
morreu o sucessor do Buda original, Nichiren Daishonin, mas ele já havia transmitido o assento do trono da lei para o reverendíssimo soberano Dani, Nikko Shonin. Então, Nikken Shonin era um desses sucessores. O Nikko Shonin, nos 26 admoestações de Nikko, ele fez um tratado também, né, que os princípios da escola de Fuji não devem ter nem o menos um único desvio da propagação do mestre. Quem é o mestre, queridos? Quem é o mestre? Eu sou a da Terra. Você também vai ser, porque você vai atingir esse estado todos os dias para transmitir o ensino. O mestre é o Buda original Nichiren Daishonin. Estamos aqui para segurar o bastão e transformar o veneno em remédio. Os bodhisattvas aterrados. Você que está aqui me assistindo, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você também vai transformar o seu mau karma propagando a lei em direção ao Daigo Honzon, a herança vital da lei. O nosso mestre é o Buda original Nichiren Daishonin, que transmitiu os ensinos. E os sucessivos sumos prelados, ou reverendíssimos soberanos da lei, eles estão aí para preservar este ensinamento para os próximos 10 mil anos. O reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, já faleceu pacificamente também lá no templo Taisekiji e transmitiu o assento de sua cadeira ao reverendíssimo soberano da lei, Nichinyo Shonin, que atualmente é o sumo prelado, traduzido para o português, reverendíssimo soberano da lei, que está administrando o templo Taisekiji e comandando a propagação irrestrita da lei através dos sacerdotes da Nichiren Shoshu. O Nikko Shonin, ele admoestou todos os discípulos a propagarem corretamente o budismo de Nichiren no futuro. O futuro é agora. Este ensino tem que perdurar pelos próximos 10 anos. Então, a gente vai plantar agora a iluminação de todos os seres. Agora, a gente não pode ficar nessa confusão de instituição, um brigando com o outro, todo mundo mudando o Goronzon, aí fica com ódio, aí vai mudar o Goronzon, vai inscrever Goronzon, vai distribuir Goronzon, vai criar outra instituição, vai mudar o Sutra, vai mudar a liturgia. Isso é uma loucura. Nós temos que seguir a herança vital da lei. Concorda? Olha só a história que eu estou contando para você. Nikko Shonin admoestou todos os seus discípulos a propagarem corretamente o budismo de Nichiren Daishonin no futuro, porque ele herdou do Buda original Nichiren Daishonin, quando ele era ainda vivo, tá? É como um filho, ele recebeu a transmissão. Baseando-se na sinceridade e fortaleza, Nikko Shonin dedicou-se à prosperidade da verdadeira lei durante toda a sua vida, gente, mantendo constantemente o espírito de salvar toda a humanidade. Esse texto aqui é da Nichiren Shoshu. E sustentando o preceito de admoestação direta contra as difamações da lei. Seus feitos foram transmitidos continuamente até os dias de hoje no templo Taisekiji. E eu vou postar sobre a Nichiren Shoshu, eu vou postar matérias do Sumo Prelado, eu vou postar matérias dos reverendos, eu vou indicar vocês para irem para um dos templos da Nichiren Shoshu, claro. Tem a cerimônia de Oeshiki, maravilhosa, que é uma cerimônia maravilhosa que a Nichiren Shoshu faz aos débitos de gratidão ao Buda original Nichiren Daishonin, entendeu? Tem vários tipos de programação dos sacerdotes em todo o mundo. Nós vamos fazer objetivos e vamos transformar a nossa vida através do Shodai, a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, através da herança vital da lei, tá? Você que não é budista, você pode vir, que eu vou te ensinar o caminho, a direção, e você que é também, eu vou ensinar para você como que você vai adentrar na grande veia vital da herança vital da lei, deixada pelo Buda original Nichiren Daishonin. E a gente vai seguir a herança vital da lei, né? Nós vamos seguir o Goronzon que passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, que vem desde o Buda original Nichiren Daishonin. Vamos. Nós vamos praticar a liturgia que vem da Nichiren Shoshu e apoiar, né, a Nichiren Shoshu. Nós podemos fazer isso para transformar a nossa própria vida. Foi assim que eu transformei a minha. Tá? Para você que está me assistindo, seja bem-vindo e pode contar comigo para o que você precisar, no sentido de você se iluminar, alcançar a sabedoria suprema, mudar a sua consciência, né? Mudar o seu pensamento,
na direção melhor para a sua vida. Você vai iluminar a sua oitava consciência, tá? Iluminar todas aquelas causas negativas que estão prestes a se manifestarem na sua vida e que você não sabe como faz, você não sabe qual direção você vai. O Nam-myoho Renge Kyo é como uma bússola. Quando você recita o Nam-myoho Renge Kyo, você consegue iluminar o seu ser, você consegue mudar o seu pensamento, a sua palavra, a sua consciência, você consegue mudar a sua percepção, você vai colocar um óculos de 100 graus, de 1000 graus, você vai ver a sua vida nos mínimos detalhes e naturalmente você vai conseguir mudar os seus problemas, transformar o seu karma, transformar o seu destino, ser verdadeiramente feliz, mesmo tendo problemas a serem resolvidos ao seu redor. Você vai conseguir suportar o que você não suporta, entendeu? E você vai ser feliz, plantar sementes de felicidade, não somente para essa existência, como também para as existências futuras, porque essa aqui é uma mísera passagem. Nós estamos aqui de passagem, em breve não estaremos mais aqui. Então, o que você está plantando aqui hoje, de estar assistindo isso, de estar amanhã buscando saber como que você vai se iluminar, você vai estar plantando para toda a eternidade.